Muito bem. Regi, um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Thiago. Vamos nos apresentar? Vamos lá. Bom, aqui eu sou contador, CEO da Domínio Contábil, e esse aqui é o meu amigo Reginaldo, da empresa. Reginaldo Pinheiro, da empresa Safety, também CEO. E aí a especialidade da empresa Safety. Nós somos especialistas em engenharia de segurança do trabalho, né? Um know-how aí de 17 anos, né? Já nesse campo da engenharia de segurança do trabalho. Exatamente. E nós estamos aqui há 13 anos cuidando e ajudando os microempresários, as empresas de pequeno porte, a de fato irem para o próximo nível, né? A nível de performance. E quando a gente fala em performance, a gente tem que sempre pensar em empresas que realmente cuidam de todos os aspectos que envolvem o sucesso. E entre eles, o financeiro, é claro, mas também, não menos importante, a questão da relação trabalhista. E quando a gente pensa em relação de trabalho, a gente logo tem que dar atenção em especial agora nessa virada de ano 2022 para 2023 para Segurança e medicina do trabalho. medicina do trabalho. Exatamente. Acho que é a grande novidade para janeiro de 2023, Exatamente. né? Acho que é novidade para todo mundo, né? Exatamente. Regi, fala um pouquinho para mim. Quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, a gente está falando necessariamente do quê? Explica para o pessoal para a gente. Saúde e segurança do trabalho são as normas trabalhistas e previdenciárias, né? São as normas que as empresas, toda empresa que ela possui empregados, regime CLT, então elas precisam estar cumprindo essa norma desde 78. Então, 78, a partir da portaria 3.214 de 78, então estipulou algumas normas que a gente chama de NRs, né? Onde toda empresa ela tem que estar cumprindo as normas de segurança, que fala em relação à segurança do trabalho e também à área de medicina do trabalho. E também as normas previdenciárias, né, que são ali específicas, né, do INSS. Legal. E aí, a gente sabe que desde 2014 o governo ele vem sempre trabalhando o e-social. O e-social está praticamente chegando na sua última fase com a segurança e saúde do trabalho, né? A gente vê que as empresas elas já estão trabalhando, enviando as informações para o e-social na questão ali de folha de pagamento, Sim, exatamente. atestado de saúde ocupacional. E agora para 2023, o que é que muda? Na verdade, não é o que é que muda, o que é que vem de acréscimo aí com relação ao e-social e às relações de trabalho? O e-social, nós temos alguns grupos, né, que eles são obrigatórios de estar lançando as informações que a gente chama de SST, né, que são os grupos de grupo 1, né, são as empresas com faturamento acima de 78 milhões, e essas empresas elas já começaram a lançar as informações de SST, que é a informação de segurança, medicina do trabalho, ao e-social em 2021. Então, outubro de 2021, eles começaram a lançar as informações. O grupo 1 são as empresas com faturamento acima de 78 milhões. O grupo 2, que são as empresas que não são simples, mas que têm faturamento abaixo de 78 milhões, precisaram de lançar as informações a partir de janeiro de 2022. O grupo 3, também, a partir de janeiro de 2022, eram obrigatórios também, já está lançando a informação. E o grupo 4, que são as empresas públicas, a partir de janeiro de 2023. Eles precisam estar lançando também as informações de saúde e segurança do trabalho dentro do e-social, que é esse novo sistema estipulado ali pelo governo. Então, o e-social ele vem sendo implementado gradativamente e aí vem dando prioridade às empresas com faturamento maior. Maior, exatamente. E agora a gente chega para 2023 com algumas obrigações bem específicas para as empresas então, do grupo 3 e grupo 4. Grupo 3 e 4. Isso aí. Legal. Vamos falar aqui um pouquinho das empresas do grupo 3. Então, na verdade, nós não temos nada de novo. Não. Segurança, saúde de trabalho. Segurança continua a mesma coisa. A gente só teve, né, a implementação desse novo sistema, que é um sistema de envio de informação entre a empresa e o governo. Legal. Somente então, isso. O que está mudando é a forma de comunicação. De comunicação. Isso aí. Para as empresas do grupo 3, já foi instituído como obrigatório a partir de janeiro de 2022. Só que janeiro de 2022 ficou como um ano de aprendizado. Exatamente. Quem enviou com atraso não vai sofrer multas. Em 2022 não. Não vai ter nenhuma penalidade para as empresas de 2022. Então, apesar que já era obrigatório fazer o lançamento, mas o governo estipulou que ali seria um ano de aprendizagem, por ser uma coisa nova para as empresas. Então, ela teria o prazo de todo o ano de 2022 para se adequar e lançar as informações no sistema. Legal. Então, 2022 foi pré-temporada. Sim. Aquecimento realizado, 2023 agora, a gente começa o ano. Aí começa o ano com as obrigações legais sendo
obrigatórias. Toda empresa que constitui funcionário, regime CLT, está lançando essas informações de 2023 ali, janeiro para frente. Bom, hoje é dia 20 de dezembro. 2023 é daqui a 11 dias. 11 dias. Vamos ajudar o pessoal de casa a entender o que cada um precisa fazer para poder cumprir com essas regulamentações agora que são obrigatórias, né, perante o social, e que evitem o pior. O pior seria o quê? Multas e penalidades, é o que cada empresa poderá sofrer. Então vamos dar nossa contribuição para esse público, né? E eles de fato precisam saber. Eu sei que tem muita gente aí nos últimos minutos da prorrogação, segundo tempo da prorrogação. E ainda estão correndo atrás. Exatamente, sem entender isso daí, né? Então vamos conversar. Quando a gente fala em segurança de trabalho, vem na mente da gente uma sopa de sigla. Eu vou citar aqui algumas que eu me lembro. Se eu vou deixar passar, você me ajuda, tá? Eu me lembro aqui do PPP, certo? LTCAT, PGR, exatamente. PPRA, PCMSO e o PPRA que foi extinto, né? Então, mas quando a gente fala em segurança saúde do trabalho, logo vem isso na mente. Essas siglas, né? Exatamente. Vamos ajudar o público a entender o que significa cada uma delas. Qual que é, quem que de fato exige, se é a Previdência, se é o Ministério do Trabalho, se todas as empresas estão obrigadas iguais a apresentar cada um desses, tá? Porque eu sei que é muita coisa, até pra gente que milita na área todos os dias, né, a gente fica um pouco confuso. E eu preparei aqui um slide, não sei se vai aparecer aqui pro pessoal na tela, espero que sim, mas só para servir de guia para nossa conversa. Certo. Vamos começar então pelo PPP? Explica pra gente o que vem a ser PPP, quem está obrigado. O PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, né? Ele é um histórico do trabalhador, né, do período que ele trabalhou da empresa, para a empresa informar se durante aquele período existia algum agente nocivo capaz de causar algum dano ali na saúde do trabalhador. Então, toda empresa que tiver risco, ela tem que fornecer esse PPP. Esse PPP é obrigatório desde 2003. Né? Toda empresa está fornecendo o PPP ao trabalhador. Olha que interessante, então. Desde 2003 já existe essa necessidade do PPP. Para todas as empresas? Todas as empresas, para aqueles funcionários que possuem risco. Ok. Então, se a empresa tem ali alguma atividade que expõe o seu colaborador a um risco, ela precisa, no momento da demissão, entregar para esse colaborador o PPP. Correto. Qual que é a finalidade desse PPP? Como que esse PPP ele vai ajudar esse colaborador? O PPP é uma forma de, quando ele for aposentar, aí o INSS vai ver aquele histórico, aquele período que ele trabalhou na empresa, se aquele possível risco, né, pode caracterizar ali uma aposentadoria especial ao trabalhador. Ou seja, ele vai ter o direito de aposentar mais cedo. Se for caracterizado que aquele agente nocivo ali era causador de uma doença ocupacional no trabalhador. Legal. Então a gente já pode imaginar o grande problema que uma empresa pode vir a ter se não prestar atenção à necessidade de ter o perfil profissiográfico previdenciário em dia, porque caso de fato aconteça de expor um colaborador a um determinado risco, esse colaborador tem o direito de se aposentar, mas ela fica devendo para a Previdência e a Previdência cobra da empresa. Cobra algum passivo. Legal. Né? Bom, para 2023, então, para as empresas do grupo número 3, terceiro grupo, esse PPP, na verdade, não é nem para 2023. Com o advento do social, o PPP ele passa a ser entregue agora em 2023 eletrônico. De forma eletrônica. 2023 já passa a ser um PPP eletrônico. Né? Só deixando claro aqui, Thiago, que o PPP, né, aquele antigo que a gente fazia, né, de forma no papel, ele vai continuar. Né? Esse PPP não vai anular esse PPP. O PPP eletrônico, a partir de 2023, ele vai pegar ali o histórico de 2022, quando as empresas começaram a lançar as informações lá no E-Social de 2022, aí nós vamos ter um histórico das empresas dos possíveis riscos dos trabalhadores nesse período. Só que aqueles trabalhadores que trabalham no período anterior a 2022, nós vamos continuar elaborando o PPP de forma no papel. Entendeu? Não seja então, vamos lá. Imagina que eu trabalho para uma empresa que me expõe a um determinado agente nocivo para fazer mal à minha saúde, e eu entrei lá em 2010. Estamos agora em 2022. Então, como é que vai ser tratada essa informação?
de 2010 até 2021 no papel. No papel, exatamente. E as minhas informações de 2022 para frente serão todas armazenadas por meios eletrônicos. Eletrônico e vai ser gerado o PPP eletrônico. Legal. Então, quando eu for demitido, eu vou receber, no caso, 2 PPPs, um em papel e outro eletrônico? Quando você for demitido, você vai receber somente o do papel, o eletrônico, o próprio INSS já vai gerar ele com toda a informação que já está dentro do sistema. Agora, se eu fosse um trabalhador que comecei nessa empresa, que me expõe a um risco, a partir de 2022, então todas as minhas informações vão para o meio eletrônico e aí no momento da minha rescisão, lá na frente, a empresa não me entregaria nenhum PPP, não, porque todas essas informações já estão à disposição da Previdência. Da Previdência Social, exatamente. Maravilha. Bom, todas as empresas, independente se ela é MEI, ME ou EPP, ela está de fato obrigada ao PPP ou existe um tratamento diferenciado para essas empresas? Tem um tratamento diferenciado para essas empresas, principalmente as empresas, né, que não possuírem riscos. Né? Então, as empresas, elas são de grau de risco 1 e 2 e elas não têm risco, então elas fazem uma declaração de inexistência de risco. Então, ela não necessariamente precisa elaborar o PPP, porque ela já está dizendo ali que ela não tem risco. Então, se ela não tem risco, ela não precisa estar elaborando o PPP. Então, vamos lá. Todas as empresas, grau de risco 1 ou 2, apenas faz a DIR, Declaração de Inexistência de Risco. Exatamente, isso aí. E para ela poder saber se ela é grau 1 ou 2, aí ela vai precisar consultar um profissional de segurança, né? Que o profissional vai analisar a situação da empresa, vai verificar em loco se realmente aquela empresa não tem risco, vai verificar qual é o código da atividade daquela empresa, para ver se realmente ela não se enquadra com uma atividade de risco. Então, primeiramente, ele precisa procurar um profissional de segurança para ele fazer esse levantamento. Esse levantamento a gente chama de levantamento preliminar, onde ele vai na empresa, vai verificar se realmente aquela empresa não tem risco e vai verificar qual é o grau de risco daquela empresa, através do seu código de atividade. Vamos ser bem realistas. Vivemos aí no 2022, a informação está aberta ao público, o pessoal sempre consulta o YouTube para absolutamente tudo. Muito. E aí, logo, os nossos ouvintes aqui podem estar pensando, bom, basta eu descobrir se a minha empresa é grau 1 ou 2, eu faço a DIR, que é a Declaração de Inexistência de Risco, e eu estou safo do PPP. Acontece que eu posso, se eu fosse esse empresário, cair aí numa questão da desinformação, apresentar uma informação que talvez seja comprometedora porque não espelha a realidade da minha empresa. Exatamente. Então, para evitar qualquer problema, você está dizendo para a gente que, muito embora as informações estejam abertas, para que essa declaração ela possa ser entregue de forma realmente adequada, isentando a empresa de todo e qualquer risco, o melhor caminho, o profissional da segurança do trabalho. E aí, como é que essa pessoa ela vai, no caso, a segurança do trabalho já até falou um pouquinho, né? Identificar esse risco. Vai identificar através do KENAI principal da empresa, mas se essa empresa ela tiver outros KENAIs secundários, ela leva em consideração tão somente o KENAI principal ou os KENAIs secundários também entram na avaliação de risco? Ela deverá avaliar todos os KENAIs existentes ali, né, na prestação de serviço dela. Então, nós temos o KENAI principal, mas no KENAI secundário também pode haver um risco no KENAI secundário. Então, precisa ser avaliado se realmente naquele KENAI secundário existe ou não risco na atividade, antes de fazer a declaração de inexistência de risco. Então, ele precisa fazer esse levantamento preliminar. Então, se ele presta serviço em algum cliente, né, com o seu KENAI secundário, tem que ser levantado se naquela atividade pode ter um risco ali. Aí ele não pode estar elaborando a DIR, que a gente chama de Declaração de Inexistência de Risco. Então, ele precisa ter avaliado todos os KENAIs que ele presta serviço. Agora me surgiu aqui a seguinte curiosidade. Imagina, né? Eu aqui tenho um escritório de contabilidade e daí eu falo, não, eu não vou contratar aí os serviços do Reginaldo ou de qualquer outro profissional da área para poder me ajudar com a DIR. E eu penso, bom, se basta eu colocar lá que eu não estou expondo os meus colaboradores, tá? E faço isso de forma inadequada, né? Sem qualquer critério.
eu poderia estar me responsabilizando pessoalmente. De que maneira por essas informações? Tiago, é importante essa colocação sua. A gente tem a responsabilidade civil e criminal, né? Onde eu estou prestando uma informação falsa, né, a um órgão dizendo que eu não tenho risco ali na minha atividade, né? Então, isso aí, nós temos as medidas disciplinares, que pode ser multa, né, ou uma ação civil ali contra aquela pessoa que está fazendo nessa declaração falsa ali a um órgão, ou mesmo até a pessoa chegar a ser preso. Olha só. Né? Então, são situações importantes que, às vezes, a pessoa, como você falou, a pessoa vai no YouTube, pega um tutorial lá, vai lá, não, eu vou lançar aqui a minha dia aqui dizendo que eu não tenho risco. Só que, às vezes, você pode ter um risco na empresa que você não é o profissional da área, porém, você está, não dizendo escondendo, é uma situação que você não conhece. Vale a pena ressaltar essa informação pelo seguinte, porque pelo que eu já andei pesquisando, a gente andou conversando, eu entendi que não é tão somente uma informação isolada que vai determinar se eu estou isento de apresentar risco para o meu colaborador, não. Existe um conjunto de documentos que são analisados. Isso aí. Exatamente. Porque, de repente, eu não incorro no risco em um determinado momento, mas tem uma outra atividade ou uma outra forma dos meus colaboradores trabalharem que acaba pode estar gerando risco. Você até citou, por exemplo, o teu escritório de contabilidade. Aqui seria o grau 1. 1 ou 2. Né? É uma atividade sem risco que a gente põe. Perfeito. O escritório de contabilidade pode ser 1 ou pode ser 2. Mas aí eu tenho uma colaboradora que trabalha com limpeza. Com limpeza. Então você já não tem a inexistência de risco. Você tem um colaborador dentro do seu quadro de funcionários que tem exposição ao risco biológico. Então você tem um risco químico, físico ou biológico. Você precisa ter um dos três. Se você tiver um dos três, então você não pode fazer a declaração de inexistência de risco. Nesse caso, só para a gente poder fechar esse assunto do PPP, então o PPP, ele iria auxiliar, em especial, não só a empresa se mantém conforme com as obrigatoriedades de ter ou não ter de acordo com o seu grau de risco, mas em especial para determinar se aquele trabalhador, um dia, ele vai poder pleitear uma aposentadoria especial ou não. Exatamente. Então, o objetivo do PPP é esse. Bom, mas aí temos aí alguns outros programas. Tínhamos o PPRA, você já mencionou que esse PPRA foi extinto. O que vem para substituir o PPRA? A partir de janeiro de 2022, aí entrou o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Ele é um programa mais completo do que o antigo PPRA, que foi extinto. Uhum. Então, ele vai levantar todos os riscos presentes no ambiente de trabalho. Risco químico, físico, risco biológico, o risco de acidente ou ergonômico. Então, ele é um programa mais completo do que o PPRA. Então, por isso que o PPRA foi extinto. E nós da segurança, nós sabemos o seguinte, ele não é mais um documento de gaveta. Você levanta os riscos ali dentro da atividade, você propõe ações durante o ano, né, para você evitar de ter um acidente do trabalho ali com aquele seu colaborador, né, ali da empresa, ou uma doença ocupacional. Então, ele é um documento mais completo, né, onde a empresa vai elaborar e vai ter que dar andamento nele durante o ano, nas ações desse programa durante o ano. Então, a gente está falando aqui um pouquinho do PGR, que veio para substituir o PPRA. Isso. Além do PGR, nós temos o PCMSO. O PCMSO, que é o Programa de Controle, né, Médico ali da Saúde do colaborador. Esse programa é para você evitar também uma doença ocupacional. Durante aquele momento que aquele trabalhador está executando atividade na sua empresa, você está monitorando a saúde dele. Onde você vai tentar, durante esse período ali, verificar se aquele trabalhador está exposto a um determinado risco que já foi feito ali no levantamento do PGR e se aquele risco pode chegar a trazer uma doença ocupacional ao trabalhador. Então, por isso que é importante a empresa ela mapear os riscos e colocar os exames necessários conforme o risco que foi mapeado. Aí vem o chamado PCMSO. Então, o PCMSO, inclusive, serviria como uma bússola para quando a empresa vai fazer o exame periódico do colaborador. Periódico, admissional, né? E eu digo assim, em especial agora, nesse momento, a questão do periódico. Sim. Porque já que é para monitorar, então se está previsto ali no PCMSO algum risco à saúde, então nesse exame periódico estaria também tendo indicadores se o trabalhador está com a saúde ok, de acordo com a exposição que a empresa traz para ele. Exatamente, é isso aí. Exatamente. Legal.
Eu trouxe aqui na tela, então, o PCMSO e o PGR são laudos de natureza trabalhista, então não é previdenciário. Não é previdenciário, exatamente. Que visam principalmente as condições ambientais para um trabalho seguro. Isso aí. Legal. São programas preventivos. Fala um pouquinho para mim. Toda empresa ela vai estar obrigada ao PCMSO, toda empresa vai estar obrigada ao PGR, ou de acordo com o porte da empresa, se MEI, ME ou EPP, algumas delas estarão isentas. Isso. As empresas MEI, EPP, o ME, né, essas empresas aí, se elas estiverem no grau de risco 1 e 2 e for detectado que elas não têm risco, elas não precisam elaborar o PGR. Agora, o PCMSO é obrigatório para todas as empresas, independente se tem risco ou não, independente do seu grau de risco, é obrigatório essas empresas, todas elas estarem elaborando o PCMSO. O PCMSO é obrigatório para todas elas. Então, só resumindo, grau de risco 1 e 2, né? Sem risco, nós vamos ter a declaração de inexistência de risco e não vai ser necessário fazer o PGR. Legal. Agora, o PCMSO, 100% das empresas deverão ter o PCMSO. Desde que tenha funcionários registrados, exatamente. Legal. No regime CLT. Legal. E aí vem mais uma sigla para você ajudar a gente a decifrar. LTCAT. LTCAT. O que vem a ser isso? Fala pra gente. LTCAT é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Né? Esse laudo ele é previdenciário. Então, ele não é trabalhista, ele é um laudo previdenciário. Para que serve esse laudo? Como nós falamos, nós temos monitoramento da saúde do trabalhador, que é através do PCMSO, e o LTCAT ele vai monitorar o ambiente de trabalho, as condições de risco ali existentes dentro do ambiente de trabalho, para saber se aqueles riscos ali podem futuramente causar um dano à saúde do trabalhador, o que nós chamamos de uma doença ocupacional. Então, o laudo, você vai fazer as avaliações, que a gente chama de avaliações ambientais, conforme o risco ali da atividade do colaborador. Então, você tem exposição a ruído, produto químico, vibração, calor, né, e determinar agentes. Então, você vai fazer esse levantamento, né? Primeiro você faz o reconhecimento do risco, aí você vai lá e quantifica esse risco. Verifica esse risco dentro da atividade do funcionário, se ele está dentro dos parâmetros aceitáveis pela legislação. Ou seja, o que a gente chama de limite de tolerância. Se eles estão dentro dos parâmetros aceitáveis. E nesse caso, você dá esse laudo. O LTCAT é um laudo. Então você dá o laudo para dizer, olha, você tem uma atividade com risco inerente aqui para o trabalhador. Né? Ele está, no futuro, ele pode adquirir uma doença ocupacional. Então isso aí pode dar o direito àquele trabalhador de aposentar mais cedo. É o que a gente chama de aposentadoria especial. Então o LTCAT, ele é parceiro íntimo do PPP. Exatamente. O PPP é o histórico do LTCAT. Perfeito. Então, é o histórico daquilo que você levantou na empresa, o PPP vai ser o histórico da saúde do colaborador, dos exames médicos, né, da saúde dele, junto com o monitoramento ali dos riscos ambientais, que é o laudo, e esse gera o histórico, que é o PPP. Legal. Bom, fugir um pouquinho aqui do tema saúde e segurança do trabalho, só para poder ilustrar e aí a gente já volta. Certo. Tá bom? Então, atualmente, por exemplo, quando a gente faz uma compra, né, normalmente as empresas elas emitem uma nota fiscal eletrônica. Uhum. E a nota fiscal eletrônica, o DANF, quando impresso ou em papel ou em PDF, é tão somente o resumo das informações que estão dentro de um arquivo chamado XML. Uhum. Ok? Se, agora voltando para a saúde e segurança do trabalho, a gente está dizendo que o que está mudando é tão somente a forma de apresentar essas informações, afinal de contas, o E-Social ele não está criando regra nova nenhuma, é tão somente uma mudança na forma como eu apresento essas informações. Isso. Essas informações, a exemplo do XML, que vai lá para o governo, valida, é devolvido e a gente consegue imprimir, né, aquelas informações ali no formato de um DANF, por exemplo, as informações relacionadas à saúde e segurança do trabalho são transmitidas através de eventos. Então, a gente está falando aqui de PCMSO, de PGR, de LTCAT. Então, cada uma dessas informações vão através de eventos. A exemplo aqui, Sim. S2220, né? S2240, S2210. Uhum. Quer trazer para a gente o que vai em cada evento desse a nível de informação do governo? Vamos lá. O evento 2210, que é o evento da CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. Então, todo acidente de trabalho, né, aqui, o que é acidente de trabalho? Aquele
tem uma lesão ao trabalhador durante o exercício dele da atividade. Então, aconteceu essa lesão durante a atividade, nós consideramos um acidente de trabalho. Esse acidente de trabalho ele tem que ser comunicado aos órgãos competentes, que é o INSS. Tá? Então, o evento 2210, ele é equivalente a essa comunicação, a CAT. Então, todo acidente agora que acontecer dentro da empresa, você não vai mais informar o INSS como era feito antes. Então, você agora vai informar através do evento 2210 do E-Social, que é a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Então, só para deixar claro, antes preenchia esse formulário. Um formulário ou no próprio site, né, WebCat, que era um site específico do INSS. Legal. Isso daí, então, nem WebCat, nem papel existem não mais. Existe mais. O que se faz agora é preencher esse evento S2210 e enviar ao E-Social. Aí registrar a CAT ao E-Social. O evento 2220, que é um monitoramento da saúde do trabalhador. Então, aquele exame que a gente falou no PCMSO, que aquele trabalhador ele precisava de fazer, então ele foi lá na clínica de medicina do trabalho, fez o exame, e isso gerou um documento. E esse documento é chamado ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. E esse ASO, você tem que subir essa informação ao E-Social, informando qual é as condições da saúde daquele trabalhador ali, né, quando ele está laborando na empresa. Pega essa informação, então, do ASO. Do ASO, os resultados do ASO, e vamos alimentar o E-Social 2220 com as informações da saúde do trabalhador. Então, pelo que você está me dizendo, o S2220 é um dos eventos mais utilizados, porque nós temos o atestado de saúde ocupacional na admissão, o periódico e a demissão. Demissional, troca de função ou de retorno ao trabalho. Perfeito. Completou. E o 2240, onde é que entra esse daí? O 2240, que a gente falou do LTCAT, são todas as informações do LTCAT, que é um monitoramento ali dos riscos ambientais, né, que podem gerar ali no ambiente de trabalho uma doença do trabalhador. Então, é o LTCAT, nós vamos subir essas informações nesse evento 2240, que são as condições, né, de risco ali dentro do ambiente de trabalho. Então, toda empresa ela vai subir essa informação dessas condições. Isso tudo para saber o quê? Para saber se aquele ambiente de trabalho não está gerando ali uma doença ocupacional do trabalhador. Então, o LTCAT ele vai dar todo esse histórico, né, sobre o ambiente de trabalho e o que a empresa também está fazendo ali para evitar que aquele trabalhador, né, tá protegido contra aquele risco, que é o quê? O uso do MPI. Então, isso aí nós precisamos também estar informando ao sistema, né, esse evento 2240, se aquele trabalhador está exposto a um determinado risco e o que ela está fazendo para ela não causar uma doença ocupacional, que é o quê? Fornecendo um protetor, né, um EPI ali àquele trabalhador. Se a gente fosse tentar aqui mensurar para o pessoal poder entender mais ou menos as ocorrências de cada evento desse. Então, diríamos que o S2210, que trata do acidente de trabalho, ele é esporádico. Esporádico, só se houver, só lança alguma informação se houver um acidente. Tomara que não precise lançar nunca, né? Deus quiser, exatamente. O S2240, que são essas informações aí referente à LTCAT, vem de acordo com a avaliação e normalmente uma vez por ano? Isso aí, primeiro a gente tem que chamar da carga inicial. Né? O que é a carga inicial? Eu preciso primeiro informar ao sistema quais são as condições da minha empresa. Se eu tenho risco ou se eu não tenho risco. Então, o que nós chamamos de carga inicial. Então, 100% das empresas têm que lançar essa informação da carga inicial do LTCAT, que são os eventos 2240. Então, essa informação, né, do 2240, eu não tenho risco. Então, ok, você não precisa elaborar o LTCAT, aí você tem a declaração de inexistência de risco. Mas você tem que ir lá no evento 2240 informar em cima da sua declaração que você não tem risco, informar nessa carga inicial que a sua empresa não tem risco. Então você vai lá e lança. E as informações de segurança do trabalho que você mapeou, você vai lá e também lança nessa carga inicial. Você vai informar lá só quais são as condições de trabalho. E quando que você vai lançar, né, uma nova informação ali? Quando você tiver ali uma mudança, né, no processo da empresa, que você precisar de fazer uma nova avaliação, aí você vai lá e lança. Funcionários, quando ele entrar na empresa, né, a partir daquela carga inicial, que você precisa lançar todos os funcionários, os riscos naquela carga inicial. Entrou algum funcionário novo, você vai ter que ir lá e lançar aquele funcionário dentro daquele setor.
fala qual é o risco que ele tem, o que né, tem disposição de risco, qual equipamento que ele vai usar ali dentro daquele... Então, essas aí são as cargas, né, periódicas que a gente vai ter que estar monitorando ali o sistema e lançando essas informações. Quando existia, por exemplo, o PPRA, né, o PCMS, eu acho que teria também que ser revalidado a cada 1 ano. Uhum. Continua ainda existindo esse prazo de renovação a cada o PCMSO ele tem validade de 1 ano. Okay. Então, daqui a 1 ano você tem que fazer a revisão do documento. Tá? PGR não tem validade. Tá? Então, fez uma vez. Fez uma vez, você vai... Quando é que você tem que fazer uma revisão do documento? Quando tiver uma mudança no processo, então você vai lá, faz a revisão do documento. Quando você tem um acidente de trabalho, então independente ali se é com afastamento ou sem, você tem que ir lá fazer a revisão, né, do seu PGR para saber se aquele risco que causou o acidente, se ele estava contemplando dentro do seu mapeamento de risco. Uhum. Você entendeu? Então esses dois aí não tem validade. O LTCAT, mesma coisa, né? Uma vez, porém, você tem que estar monitorando. Dependendo do resultado que você encontrou, se ele está próximo do seu limite de tolerância, então você precisa estar monitorando. Então, pelo menos de ano em ano, você tem que ir lá fazer uma revisão, monitorar, fazer uma nova medição, mas ele também não tem validade. Uma empresa, por exemplo, fez o LTCAT, ela muda de endereço, muda a estrutura física. Aí você tem que fazer um novo documento. Exatamente. Fez o LTCAT, não mudei de endereço, não alterei minha estrutura física, mas alterei o KNAI da minha empresa. Precisa fazer um novo... Não, se você não mudou a atividade em si, você não mudei o KNAI, alterando a atividade. O KNAI é ok. Você alterou a sua atividade. Isso. Aí você precisa fazer uma nova revisão. Legal. Então, já falamos aqui da periodicidade de envio, né? Para o 2240, para o 2210 e agora vamos... É muito importante também, a gente vai ter prazos, né? A partir de 2023, então todos esse envio ao e-social nós vamos ter prazo. Então a gente não vai poder mais perder esse prazo. Todo movimento que foi feito ali em janeiro, nós vamos ter um prazo até 15 de fevereiro para lançar as informações. Então, até o 15 dia do mês subsequente. Então é muito importante não perder esse prazo, porque funcionário entrou durante o mês, eu fiz alguma revisão no meu documento, alguma medição dentro do ambiente de trabalho, dentro daquele mês de janeiro, eu tenho prazo até dia 15 do mês subsequente. E por aí vai. Fiz em fevereiro, entrou funcionário em fevereiro, eu tenho 15 de março. E por aí vai subsequente. Então, o que a gente consegue entender que o e-social ele é apenas um dos braços do sistema público de escrituração digital. Uhum. Todas as informações caem dentro do sistema público de escrituração digital, onde ali já consta todas as normas, todos os prazos, que já não são mais auditados mais por seres humanos, são auditados por computador. Então, se eu tenho um prazo X para cumprir e mando a informação depois do prazo, eu posso até enviar. Sim. Mas o algoritmo ele vai me informar que eu fiz isso depois do prazo regulamentar. Depois do prazo, você é passivo de medidas disciplinares. Quanto ao S2220, só para a gente poder fechar. Então, é um evento que vai ser mais utilizado porque é admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho. Sim, e também o de troca de função. Troca de função. Perfeito. Eu acho que não resta dúvidas para a gente com relação a como que essas informações serão trabalhadas, em especial a partir de janeiro de 2023. Existem prazos, existem métodos, e a gente precisa estar antenado a isso, porque, de fato, quando se trata de algo obrigatório, existem aí as nossas responsabilidades, né? E as penalidades também. Nós não vamos entrar muito na questão do tratamento diferenciado agora para microempresas, empresas de pequeno porte e meio, porque seríamos redundantes nas informações. Sim. Você consegue pensar em algo que nós deixamos passar aí com relação às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual a nível de tratamento diferenciado para cumprir com as regras e normas de segurança e saúde do trabalho? Thiago, consegue lembrar de alguma coisa? Como a gente já discutiu aqui, a gente já falou realmente, o diferencial é se ela vai ter risco ou não. Esse vai ser o diferencial. Né? Eu tenho risco, eu não tenho risco, eu me enquadro ali no grau de risco 1 e 2, ok, eu tenho um tratamento diferenciado, né, em relação a essa informação. Legal. É o que a gente já discutiu, entendeu? Então, só para a gente fechar, antes de ir para o próximo tópico, já temos aqui algum tempo já de conversa, né? Então, para quem está chegando agora, se situar. A partir de janeiro de 2023, já começa a valer, porque se eu atrasar a entrega da informação, eu sou passivo de multa, vou ser multado. 2023 a gente tem que deixar claro o seguinte,
quem não lançou as informações obrigatórias ao E-Social em 2022... A partir de janeiro de 2022. A partir de janeiro de 2023, ele já é passivo de multa. Então, teria até 31 de dezembro de 2022 para regularizar... e 58 minutos para regularizar. Exatamente. Regularizar a sua empresa referente aos eventos 2210, 2220 e 2240. Legal. Isso relacionado ao ano de 2022. Exatamente. Virou o ano, 2023. Aí agora, quem não regularizou em 2022 está passivo de multa. E a partir de todos os eventos que se sucederão a partir daí, ele tem um prazo que precisa ser cumprido, do contrário, pode ser multado. Pode ser multado. Se eu sou MEI, ME ou EPP, primeiro filtro que eu faço, grau de risco da empresa. Pelo grau de risco da empresa. Primeiro levantar o grau de risco da empresa. Para isso eu consulto um especialista em segurança do trabalho. Se eu tiver inserido no grau de risco 1 e 2, vai ser feita... E não tiver risco... Né? Porque também, se ele tiver inserido no grau de risco 1 e 2, mas tiver risco, ele tem que fazer os programas normal, PGR, LTCAT. Legal. Né? Se ele não tiver risco, aí ele está isento de fazer o PGR e o LTCAT. Mas não fica isento do quê? Não fica isento das suas obrigações de informar qual é o risco ali da sua atividade. Ah, mas eu não tenho risco. Então, mesma coisa, você tem que informar ao governo que você não tem risco, que você é inexistente de risco à sua atividade. Se você for grau de risco 1 e 2. Mas PCMSO, vamos lá, estou isento do PGR e do LTCAT. E o PCMSO tem que fazer. Preciso fazer. 100% das empresas. Perfeito. Então agora vamos pensar aqui. Precisa alimentar os eventos, S2210, S2220, S2240. Exatamente. Né? E aí pode ser que eu, dono da empresa, delegue isso para um funcionário meu, delegue isso para o escritório de contabilidade, ou eu mesmo eu vou pegar e vou fazer isso daqui para economizar. Sim. Pergunta é, vale a pena? Não vale a pena e ele também nem vai conseguir. Né? Por quê? Lá no E-Social, ele vai ter alguns campos que você precisa informar quem é o profissional legalmente habilitado por aquela informação. Se você... não tiver e você informar, né, um profissional que não trabalhou, né, que não executou nenhum trabalho para sua empresa, aí você está exposto a medidas disciplinares. Né? Ou seja, então, você, para fazer todos esses eventos, você vai ter que procurar o profissional habilitado, né, com conhecimento ali naqueles eventos ali, para fazer a documentação e para lançar essas informações lá no sistema do E-Social. Isso para você cumprir as obrigações, né, as trabalhistas, as previdenciárias, e você se manter, né, ali dentro do prazo que foi estipulado para você do lançamento das informações ao governo. Legal. Dá uma olhada aqui na tela, tá assim, ó. A geração de informações de saúde e segurança deve ser feita pelos profissionais da área de saúde e segurança, como médico e engenheiro do trabalho. Vamos fazer uma pausa aqui. A gente sabe que tem muitas clínicas, infelizmente, já vencendo o prazo agora, né, que trabalham com a saúde do trabalhador, que não está preparado ainda para o envio do E-Social. A gente está aqui justamente batendo esse papo, que é para poder, daqui a pouco, mostrar um caminho que todas as empresas podem percorrer. Deverão fazer. Porque o que acontece? Não é porque a clínica não consegue enviar que eu vou deixar de cumprir com as normas. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que essas informações devem ser geradas pelo médico do trabalho e pelo engenheiro do trabalho. Exatamente. Agora, quanto ao envio dessa informação, que foi gerada pelo profissional da área especializada em SST, né? Esse envio é de responsabilidade da empresa. Do empregador, da empresa. Legal. Então, a responsabilidade... não, mas eu deixei para a minha contabilidade fazer. Não é responsabilidade da contabilidade os envios dos eventos de saúde e segurança do trabalho. Como também não é obrigado pelo profissional de segurança se você não dá a ele, né, direitos para fazer aquela divulgação. Né, lançar as informações no sistema. Para isso, nós vamos usar de quê? O empregador, ele é o responsável, porém, ele vai delegar para uma empresa de medicina ou uma empresa de segurança para fazer. Antes de entrar nesse quesito aí, então deixa eu só ver se eu entendi. Imagina, eu sou o dono do meu veículo, tenho as oficinas especializadas, a obrigação da manutenção é minha,
mas como uma pessoa que não entende de motor, que não entende da parte técnica, eu devo colocar o veículo na manutenção, mas seria pouco indicado que eu mexa onde eu não sei mexer. Exatamente. Então, se o envio da informação é obrigação, responsabilidade da empresa, do empregador, né? Garantir que ela seja enviada, Sim. não significa que ele vai fazer esse envio de qualquer jeito, porque até é perigoso. É perigoso. Então, assim como se dá na manutenção de um carro, eu levo numa oficina especializada e o mecânico lá faz a revisão para mim. Cuida da sua revisão. No caso aqui, eu procuro um profissional da área de SST e esse profissional, com toda a sua expertise, né? Toda a sua experiência, ele faz a transmissão dos eventos. Faz a elaboração dos documentos, dos programas necessários e faz a transmissão dessa informação ao evento, Legal. social. Falando aqui de informações que é de responsabilidade da empresa, responsabilidade do empregador, vou fazer aqui um parênteses antes de falar aqui como que essas informações serão transmitidas. Quando se fala responsabilidade do empregador, eu estou falando aqui tão somente da pessoa jurídica que tem o seu funcionário, ou isso se estende ao empregador doméstico, se estende ao empregador rural? Explica isso para o pessoal. Lá. O empregado doméstico é o único que está isento das informações ao IE social na parte de SST, de segurança do trabalho. Tá? Pessoa física, produtor rural, né, o microempresário, né, o MEI, todos esses estão obrigados, né, a lançar essas informações lá no E-Social, transmitir as informações ao governo. O único, então, isento que vai ficar fora, né, dessas informações é o empregador doméstico. Empregado doméstico. É bom a gente ressaltar isso daqui, porque até então a gente vem conduzindo esse nosso bate-papo e talvez tenha ficado ali a dúvida, poxa, será que é só as empresas, né? As pessoas jurídicas, as pessoas CNPJ? Não. O CPF, inclusive a pessoa física, KEPF, né? Que é... Tem inclusive a pessoa física, com exceção do empregador doméstico, tendo colaborador, tem que ele lançar precisa. Informação. É isso aí. Bom, então vamos lá. Eu fui até a clínica lá, fiz tudo que tinha de fazer, só que a clínica ela não está preparada para enviar. A gente agora terceiriza esse serviço de envio para um outro profissional habilitado, certo, como é o seu caso. Uhum. E aí é simplesmente entregar essas informações ou eu preciso fazer algo mais para que você consiga transmitir as informações? A primeira coisa que o profissional tem que ter um certificado digital A1, né, porque ali a identidade dele como responsável para subir a informação. Então, a primeira coisa, ele precisa do certificado A1. Né? Segunda informação que ele vai precisar é a procuração, né, digital da empresa, onde ela vai fazer essa procuração, dando àquele profissional de segurança, àquela empresa, né, todas as condições, né, para ela lançar os eventos em nome da empresa. Então, ela precisa dessa procuração. Então, uma procuração digital onde ela vai dar poderes àquela empresa de lançar as informações para ela, aquele profissional. Então, pode ser ele uma empresa CNPJ ou pode ser ele uma pessoa física. Então, as duas partes, tanto pessoa física ou jurídica, que está com as informações que precisam serem transmitidas, quanto o profissional deve estar habilitado por meio de certificado digital. Sim, exatamente. O profissional de segurança do trabalho, ele vai usar o seu próprio certificado digital. Isso. Por meio de uma procuração que a empresa, o empregador, vamos colocar assim para ficar mais fácil, vai outorgar para o certificado digital do profissional, de modo que ele consiga acessar o ambiente lá no ICAC e fazer as transmissões. Fazer a transmissão para o E-Social. Perfeito. Então, sem certificado digital A1... E sem a procuração, ele não vai conseguir transmitir as informações. Então, eu, empregador, uso o meu certificado, meu certificado para outorgar lá no ambiente do ICAC a procuração para você, profissional. Para a minha empresa, ou para qualquer outra empresa, ou um profissional, né, pessoa física. Legal. Feito isso, aí vocês conseguem fazer a transmissão. Agora vamos fazer aqui um adendo e trazer aqui uma orientação muito importante para todos os empregadores. Né? Certificado digital, ele é pessoal e intransferível. Transferível. Então, muito cuidado. Se algum profissional, né, qualquer profissional que seja, te pedir a cópia do seu certificado digital, em especial o A1, poderíamos estar falando aqui também do certificado A3. Falando em certificado digital, se ele pediu o certificado em si ou a cópia dele, não forneça. Exatamente.
porque tudo e qualquer coisa que for feito, informações que forem lançadas, serão lançadas em nome do responsável pelo certificado digital. Inclusive, Thiago, a nossa empresa, a gente, né, tem um know-how muito grande na área de segurança, né, e a gente jamais vai pegar um certificado, né, de qualquer empregador ali para a gente fazer essa declaração, né, porque a gente sabe que ali é uma assinatura eletrônica da pessoa, então a gente prefere a pessoa ou ela fazer, ou a contabilidade que já trabalha com o certificado digital dela, fazer essa procuração e nos informar que foi gerada a procuração lá na Receita Federal. Perfeito. Então a gente não solicita, a nossa empresa ela não solicita nenhuma informação, né, em relação ao certificado digital daquela pessoa que está nos contratando. Então a procuração é super válida porque confere, em primeiro lugar, segurança ao empregador. Isso. Confere transparência na relação da contratação do profissional, aí sabe-se exatamente quem transmitiu, o que transmitiu, quando transmitiu. Então, sempre o empregador otorga a procuração, por meio dos poderes otorgados através de procuração, o profissional ele usa o seu próprio certificado e faz a transmissão. Em nome da empresa. Isso. Perfeito. Reginaldo, estamos chegando no final e agora vem a parte mais dolorida. Porque 2023 é para valer. Sim. Se eu não cumpro com as minhas obrigações referentes a 2022, ou eu perco o prazo com relação às minhas obrigações a partir de janeiro de 2023, seja eu ou qualquer outra empresa ou qualquer empregador, pessoa física, estamos sujeitos a multa. A gente não vai entrar aqui em cada detalhe, né, de quanto que vai gerar de multa para cada evento, mas eu coloquei aqui de forma bem resumida na tela, né, para a gente poder se basear como que é pesado. Sim. Sim. E eu gostaria só que você me falasse o seguinte, antes de entrar no aspecto multa. Relação custo-benefício. Não vamos falar de valores, né? Mas vamos fazer aqui uma comparação. Nós temos multas aqui que partem de R$ 402. Deixa eu ver onde é que está. Está aqui, ó. Medicina do trabalho. Se eu deixo de cumprir com algum requisito, pode ser que minha multa mínima seja de R$ 402,23. Sim. Podendo, nesse caso aí, com relação à infração a qualquer norma da medicina, né, do trabalho, chegar a 4.024, se eu não for reincidente. Mas eu tenho aqui, para poder mostrar e compartilhar, multas que partem de R$ 29.265. Então, vai de um extremo ao outro. É caro contratar um profissional da segurança, né, de saúde do trabalho, para poder organizar toda a minha documentação, me dar todo um acompanhamento ao longo do ano, mês após mês, de acordo com a necessidade que minha empresa vem apresentar, quando comparado com essas multas? Jamais, né? A gente tem que analisar que, primeiro, é obrigatório a gente lançar as informações, né? Ter a documentação, né? Então, isso aí é obrigatório. Então, aí eu vou analisar o custo-benefício, né? Além de eu, na minha empresa, eu como empregador, né, ter a documentação, eu vou estar evitando um passivo trabalhista, né, no futuro. Aquilo pode me gerar, né, um passivo trabalhista futuro ali. Uma ação trabalhista contra a minha empresa. Então, eu preciso ter o quê? Documentos para mim fazer a proteção da minha empresa, né? O segundo ponto, né, é evitar multas, auto de infração, né? Então, isso aí, eu vou estar evitando, fazendo a documentação, então evitando um passivo trabalhista e evitando as multas que eu posso estar recebendo por não fazer a documentação. E é muito importante as pessoas já antecipar, porque além de eu tomar a multa, eu ainda vou ter que fazer a documentação. E ela é obrigatória, ela é para 100% das empresas, né? Então, se a empresa quer saber, mas o custo é alto, não, o custo eu não vou conseguir pagar. Então, o que tem que fazer? Primeiro, chama um profissional lá, né? Vai analisar cada empresa, como eu falei, ela vai ter um risco diferente, ela vai ter uma situação diferente. O profissional vai analisar, né, fazer um histórico ali, levantar as informações da empresa e vai apresentar uma proposta para ele. Ele falou, olha, o seu trabalho aqui vai ficar um valor X. A empresa falou, mas beleza, não é um custo, que às vezes eu estou imaginando que às vezes é um custo alto, mas o empregador vai ver, não, realmente dá para pagar. Vou onerar um pouquinho aqui, né, a minha empresa e tal. Ok, mas é uma situação obrigatória. Então, se você não fizer agora, em algum momento você vai ter que fazer,
Porém, se você não fizer, você toma multa. Eu vou falar por mim, né? O valor que a gente investiu, não vou dizer nem que a gente pagou, investiu para poder estar conforme com a legislação, em conformidade com a legislação, para ter a tranquilidade e a paz mental, para poder focar energia onde realmente importa, Exatamente. onde faz a empresa crescer, de fato é algo que realmente se paga. Desde 2022, né? Quando foi instituída essa obrigação, aqui na Domínio Contábil a gente já começou a cuidar disso. Independente se teria alguma obrigação para 2023 ou não, já começamos a fazer os investimentos nessa área em 2022. E eu diria para todos aqueles que estão nos assistindo ou nos ouvindo, é uma economia boba. Boa. Porque é obrigatório fazer, né? E se você ficar ali esperando, você não sabe o que está vindo na frente. Sim. Você, não, eu vou aguardar. Tá, mas você não sabe o que está vindo na frente. Eu arrisco dizer que o custo, se eu fosse diluir isso daí mês, saiu mais em conta do que sair com a família para comer uma pizza. Bem mais. Muito mais barato, na verdade? Bem mais barato, exatamente. Então, assim, para poder evitar multas aí que vão de R$ 402 se não houver reincidência e partem também de R$ 29.265, é um risco que de verdade não vale a pena. De repente, algumas pessoas podem estar aqui agora, já que nós estamos chegando no final, se perguntando, o que é que eu preciso fazer para me manter regular? Isso. Então, a primeira coisa, procura um profissional, né, de segurança, né, uma empresa, né, já com know-how, né, nessa área, porque se pegar também um profissional que às vezes não tem tanto conhecimento ali e lançar informação errada, né, então a empresa ela pode também pagar por informações erradas, né? Então é procurar um profissional, o profissional vai analisar a atividade que ela exerce, qual é o risco que ela exerce e vai fornecer ali todo o diagnóstico para ela, o que ela precisa fazer para regularizar. Isso através de uma proposta técnica. Então vai apresentar para esse empregador uma proposta técnica, onde ele vai analisar e ele vai tentar, né, discutir a melhor forma de pagamento, né, para ele poder se adequar a essa nova informação aí do e-social, que ele vai estar sendo fiscalizado, né, online ali por um sistema. Sim. 100% ali. Então, um vacilo dele ali, que ele deixar de colocar uma informação, ele pode ser penalizado aí com uma multa. É porque agora não tem jeito, né? Ou a gente faz, ou a gente faz. Ou a gente faz. É uma obrigação que vale para a minha empresa, de contabilidade, que vale para a tua própria empresa. Né? Então, nenhum de nós vai estar isento a essa fiscalização eletrônica que não vem para penalizar. Pelo contrário, eu vejo que vem para poder respaldar os empregadores de um mal muito maior no futuro, que é não cumprir com as normas agora e acabar descumprindo, deixando de garantir o direito do trabalhador. Exatamente. E o descumprimento desse direito, ele vai ser cobrado de duas maneiras. Através de multa e lá na frente, por exemplo, o INSS, ele pode responsabilizar a empresa por algo né, que deveria ter sido feito há mais tempo. E vir buscar algum retroativo ali na empresa. Exatamente. Bom, parece que foi muita informação. Se de repente alguém ficou com alguma dúvida, vamos deixar os nossos contatos aqui, né? Eu vou falar o contato da Domínio, você traz o contato da Safety Engenharia de Segurança do Trabalho e a gente se coloca à disposição de cada um desses aí que realmente precisam se regularizar. Eu diria assim, tenho dúvidas, o prazo está acabando. Cumpre o prazo e depois a gente tira as dúvidas. Liga, né, a nossa equipe comercial lá, a gente vai dar toda a atenção. Então quem precisar realmente saber como que funciona, então a gente vai dar toda a atenção, vai explicar, né? Então vai analisar realmente se ele é uma coisa mais simples, às vezes é uma coisa simples, às vezes como a gente falou de tanta declaração, às vezes precisa fazer uma declaração e subir a informação. Exatamente. Você entendeu? Mas ele não teve ação nenhuma, está esperando, né, acontecer. Então assim, procura, nós temos o nosso contato aí. Reginaldo, só uma pergunta antes. Hoje é 20 de dezembro de 2022. Tudo isso começa a valer a partir de quando? Já está valendo. Mas obrigatoriamente para quem não fez nada. Para quem não fez nada, então é agora, tá valendo agora, não tem como. Então, para quem não fez nada ao longo de 2022, tem até 31 de dezembro. 31 de dezembro para fazer. Se não quiser ser penalizado. Isso. Quem já vem ao longo de 2022 se mantendo regular, aí agora, a partir de 2023, ele precisa fazer o quê? Manter ali as suas informações e toda vez que entrar uma informação nova, ele lançar
A carga inicial agora em 2023 ainda dá tempo de fazer? Carga inicial 2023 não. Não. 31 de dezembro de 2022 é o prazo. É o prazo final. Temos então, vamos lá, 10 dias para acabar o ano. Se 10 empresas, 20, 50, independentes, começar a ligar agora para poder se regularizar, tem estrutura para poder atender essa demanda? Tem toda a estrutura, Fala um pouquinho da tua estrutura, só para que as pessoas entendam que, de fato, a gente convidou alguém aqui gabaritado, que tem todo o poder de suporte para essas empresas nesse momento mais crítico agora. Como eu falei, Thiago, a Safety é uma empresa que está há 17 anos no mercado, né? Hoje nós estamos constituídos por 6 profissionais técnicos de segurança do trabalho, né? Mais 2 engenheiros de segurança e um médico do trabalho. Sem contar na tecnologia que você falou para a gente. Sem toda a tecnologia que a gente tem, né, para gerar informação rápida ali, o atendimento rápido, dentro do prazo ali, né, desses empregadores que vierem para contratar a nossa empresa. E sem falar também a qualidade, né, nessa prestação de serviço. Vamos lá. Se o empregador tiver dificuldade em outorgar a procuração, ele vai ficar sem outorgar essa procuração, vai perder o prazo, ou lá tem profissionais que vão ajudá-lo a fazer isso? A gente dá toda a orientação, né, para o empregador fazer a sua declaração. Se caso ele não tiver nos 48, né, do segundo tempo, ele não conseguir, né, com a sua contabilidade gerar, a gente tem profissionais para estar orientando para gerar essa procuração. Legal. Dar toda essa orientação para ele gerar a sua própria procuração. Bom, o que fica aqui de verdade, de coração, eu desejo que todos os empregadores, pessoa jurídica ou pessoa física, que estão obrigados de fato a fazer as suas devidas adequações, que consigam fazer isso dentro do prazo regulamentar, que não sofram penalidades. Se precisarem de qualquer apoio, qualquer ajuda, contem aqui com o time da Dominion Contábil. Pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp ou telefone fixo, que é o mesmo. Está ali na tela, mas vou aqui mencionar para vocês, é 73 3191 1006. E também tem aqui o contato da Safety Engenharia e do próprio Reginaldo. Isso, eu vou deixar... telefone está ali, meu celular é o 27 99725 6284. O telefone de baixo é o nosso comercial, né? Então precisou de alguma orientação, precisou tirar alguma dúvida, pode ligar direto para o nosso comercial, o nosso comercial vai tirar toda a dúvida de vocês. Então 73 99818 6702, comercial da Safety Engenharia. Isso. De Segurança do Trabalho. Perfeito. Te agradecer pelas informações. Eu agradeço, né, pela oportunidade. Eu acho que é importante, né, a gente ter esse tempo para a gente realmente tirar as dúvidas, né, que realmente tem, né, isso aí todos têm dúvida, desde o micro à grande empresa, né, então por ser uma coisa nova, então, Thiago, eles têm muita dúvida. Agradecer a você por esse espaço, nessa parceria junto com a nossa empresa, entendeu? Então, realmente é só agradecer mesmo. Perfeito. É o que eu costumo dizer. Eu poderia ter gravado toda essa orientação, mas a gente precisa entender quais são as nossas limitações. Sim. Né? E quando eu falo limitações, é a nossa competência. A minha competência técnica é ser contador e cuidar das empresas. De uma forma que eu achei para poder cuidar das empresas, sejam dos nossos clientes ou de outras empresas, né, que são clientes de outros colegas, outros escritórios de contabilidade, é trazer informação de qualidade. Para trazer informação de qualidade, nada melhor do que, de fato, a gente convidar alguém capacitado como você. Obrigado por ter aceitado o convite. Sim, eu que agradeço. Né? Só para a gente poder mencionar, aqui, por exemplo, no estado da Bahia, você dá todo o suporte, porque tem todo o comercial, né, já montado aqui. Não precisa necessariamente que essas informações tramitem de forma pessoal, a pessoa ir encontrar. Não tem necessário. Basta fazer o contato via telefônico. E nós vamos na empresa buscar toda a informação. Que é o mais importante. Era isso que eu gostaria de ouvir. Tá. Então, significa que seria uma prestação de serviço delivery. Isso, exatamente. Show de bola. Regi, mais uma vez, eu que agradeço, Thiago. Parabéns, seja bem-vindo, tá? Muito obrigado. E até a próxima oportunidade. Bom, obrigado. Valeu. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Se você gostou, deixa o like pra gente, se inscreve aqui no nosso canal, acompanhe a gente nas redes sociais, que com certeza esse é o primeiro de muitos podcasts que virão para poder trazer assuntos relevantes que facilitem o teu dia a dia e te façam chegar no próximo nível de alta performance.